Olá, você está no canal Numismática em 5 minutos e hoje eu quero te mostrar esta linda moeda comemorativa, R$ 3,1997, primeiro centenário da cidade de Belo Horizonte. Uma moeda linda que tem muito detalhe e eu quero mostrar para você um pouco da história, esses detalhes e também falar sobre os seus valores. Fique comigo porque depois da vinheta eu te conto tudo sobre elas. Então, pessoal, antes da gente falar detalhes sobre esta linda moeda, eu queria te pedir 3 coisas, tá certo? A primeira delas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fazendo isso, você nos ajuda muito a divulgar conhecimento e fazer o canal crescer. A segunda coisa é, diga aí nos comentários qual é a cidade, o estado de onde você está falando. Isso ajuda a gente a entender até onde o nosso vídeo tem chegado, tá certo? Isso também nos incentiva a produzir melhor e maior quantidade de material para vocês. E a terceira coisa é, não esqueça de dar o joinha. Isso faz com que o YouTube entenda a relevância do conteúdo e a gente cresce ainda mais aqui dentro da plataforma, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, em 1997, a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, ela comemorou o seu primeiro centenário. Para quem não sabe, no dia 12 de dezembro de 1897, a cidade de Belo Horizonte ela foi inaugurada. A capital de Minas era Ouro Preto e ela foi modificada para Belo Horizonte através de um decreto chamado número 3 de 1893, no qual o governador do estado ele pediu que uma comissão fizesse um estudo, um levantamento de 5 áreas ou 5 regiões que poderiam abrigar a nova capital do estado. Se você conhece também um pouco da história, você lembra que Ouro Preto e aquela região de Minas Gerais é uma região muito pequena, apertada e estreita. Conforme Minas Gerais cresce, houve então essa necessidade de expansão. E para não danificar aquele patrimônio tão belo e histórico que há naquela região de Ouro Preto, houve então essa necessidade. E através desse decreto, número 3, de 17 de dezembro de 1893, o então governador do estado, ele então delegou a esta comissão a procura de uma região propícia a receber o governo do estado. A região então que foi denominada Belo Horizonte foi aquela escolhida para ser a sede do governo mineiro. As obras então começaram logo após 1893, sendo concluída, portanto, em 1897, mais precisamente no dia 12 de dezembro. Então, 12 de dezembro de 1897 para 12 de dezembro de 1997, 100 anos. E para marcar essa história, a Casa da Moeda, ela resolveu produzir esta linda moeda comemorativa. Essa moeda, então, que eu vou falar um pouquinho dela agora e eu quero te passar alguns detalhes. Eu vou tirar aqui desta linda embalagem, com a ajuda deste material de plástico, para a gente não danificar a estrutura da peça. Aqui está, portanto, a nossa linda moeda. Vamos falar então de dados gerais, primeiramente, tá certo? Essa moeda, ela tem o seu valor facial de R$ 3. Isso assusta muita gente, já que não é comum a gente encontrar moedas desta numeração. 3, 5 reais, 10 reais. Acontece que a Casa da Moeda do Brasil, ela lançou algumas moedas com este valor de face diferenciado. Nós temos moedas de 3 reais, moedas de 5, moedas de 10 reais e algumas outras comemorativas de igual forma, tá certo? Essa, portanto, foi cunhada com esta face aqui, R$ 3 Brasil 1997. Dados gerais, portanto,
foram cunhadas apenas 20 mil unidades desta moeda. O seu peso é 11,5 gramas. O teor de prata é 925, ou seja, essa é a chamada prata alta. Se a gente tem, por exemplo, 1000 partes que compõem essa moeda, 925 partes é prata pura. Ela tem 28 milímetros de diâmetro, a sua borda é serrilhada, a gente vai mostrar isso melhor daqui a pouco, e ela tem a sua cunhagem neste material chamado proof. Esse material espelhado, de acabamento refinado, é chamado de proof. É diferente, por exemplo, das nossas moedas, que não tem esse brilho. Por exemplo, essa aqui, Direitos Humanos, 1998, ou qualquer outra circulante do plano real. São moedas cunhadas normalmente e esta técnica aqui, portanto, é a técnica chamada proof, tá certo? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho deste material tão belo. Vamos lá. Aqui no reverso, portanto, que é essa face aqui, onde tem o seu valor facial, está presente essas linhas sinuosas, ou seja, essas curvas aqui que representam as belas montanhas das Minas Gerais. Essas montanhas, elas estão estilizadas aqui nessas curvas. É possível a gente perceber também que esta cunhagem aqui faz alusão à Igreja de São Francisco, essa arquitetura revolucionária de Oscar Niemeyer. Então, é a fusão entre aquilo que se tem de mais precioso na região com a arquitetura que também configura um belo valor arquitetônico à cidade de Belo Horizonte. Aqui então no seu anverso nós temos o escrito Belo Horizonte, Centenário 1897-1997. E aqui também a gente tem outros elementos da cidade que estão aqui, compondo esta harmonia entre passado e presente, entre tradição e modernidade. Se a gente olha aqui, a gente consegue perceber alguns elementos interessantes. Conjunto urbanístico da Pampulha, detalhes da iluminação do viaduto de Santa Teresa, que é um marco arquitetônico do fim dos anos 20 da cidade de Belo Horizonte, e também a alegoria da Serra do Curral. Se a gente observa aqui essas linhas que simbolizam então a Serra do Curral. Enfim, foi uma moeda comemorativa pensada e muito bem cunhada. A pessoa que criou este layout para esta moeda tem o nome de Glória Ferreira Dias. Ela fez então a criação desse layout lindo. Essa é uma peça de colecionador que não pode faltar na coleção daqueles que querem levar a sério a numismática. Se a gente para pensar que essa peça então ela é feita de prata pura, comemorando o centenário de uma capital que foi devidamente planejada e inaugurada, logo a gente chega a uma conclusão. Essa possivelmente é uma peça que tem muito valor, e como de fato tem. Eu quero mostrar para você aqui no catálogo, para você observar o valor deste material. Obviamente o valor de catálogo ele leva em consideração esta moeda, essa caixinha de veludo e também o certificado, que é o certificado de autenticidade. O valor de catálogo eu já mostro para vocês, só um minutinho. Então aqui está o valor de catálogo. Moeda comemorativa do centenário de Belo Horizonte, 1997, R$ 3,00. E aqui está o seu valor, produção apenas 20 mil unidades cunhadas, valor do material R$ 610 é o valor atualizado para este material, tá certo? Lembrando que por ser prata 925 e 11,5 gramas de prata, é uma moeda cobiçada pelos colecionadores e ela não pode faltar na sua coleção se você leva a numismática a sério, tá certo?
Então a gente vai chegando ao final deste vídeo e eu gostaria de pedir a você mais uma vez, se inscreva, compartilhe, comente e não esqueça de deixar o seu like, tá certo? Um abraço para você e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e fique um pouquinho com essas lindas imagens de Belo Horizonte.